Senhor, já posso ouvir a tua voz e os seus passos a se aproximar de mim, se aproxima de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz. Bom dia, transformadores! Hoje é sábado do tempo do Natal, antes da Epifania. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Vocês já prestaram atenção em como uma pergunta bem feita nos afeta? Ela faz às vezes nós pensarmos, repensarmos e muitas vezes até muda nosso eixo, nossa direção. Jesus hoje nos faz uma pergunta assim, que mexe no mais profundo da nossa alma. Ele nos pergunta: o que estais procurando? Mais que uma pergunta, uma frase, é um convite que nos desarma e revela quem somos. João Batista estava ali, pregando, próximo ao Rio Jordão e rodeado por seus discípulos. Vê Jesus passar e grita: Eis o Cordeiro de Deus. Ele não estava apenas descrevendo Jesus. João, ele estava dizendo: olhem, aquele é o único que pode tirar o peso da culpa, do pecado, das dores que carregamos. 2 discípulos de João nem hesitam, começam a seguir Jesus. E quem você está seguindo? Quais são os cordeiros que têm guiado sua vida? Porque muitas vezes nós colocamos nossa esperança em coisas passageiras, pessoas, condição, conforto, mas só Jesus é capaz de nos oferecer o eterno, a paz da paz. O Cordeiro pode estar passando. E será que você está olhando ou anda distraído com barulho ao redor? Quando os discípulos começam a seguir Jesus, ele se vira e pergunta: O que estais procurando? Olha a força dessa pergunta. Jesus não perguntou: Por que estão me seguindo? Ou de onde vieram? Ele foi direto à essência. O que vocês realmente desejam? E essa pergunta é para nós hoje também. Nós estamos buscando a Deus por interesse, por medo, por necessidade, ou porque nós realmente entendemos que Ele é o único que dá sentido à nossa existência? E os discípulos, eles respondem com outra pergunta: Mestre, onde moras? Eles ainda não sabiam o que estavam procurando, mas eles sabiam que precisavam estar com Ele. E é isso que falta muitas vezes em nós, o desejo genuíno de estar com Jesus, de viver onde Ele vive, de transformar nosso coração no lugar onde Ele mora. E eles foram e permaneceram com Ele naquele dia. E essa permanência é mais do que passar um tempo.
é deixar que Jesus invada nosso cotidiano e mexa naquilo que somos, no nosso ser. Ele vem e bagunça todo o nosso entendimento. João Evangelista, ele lembra até o horário. Era por volta das 4 da tarde. E por que um detalhe tão simples aparece no Evangelho? Porque quando encontramos Jesus, ele marca o tempo em nossas vidas. Pense um pouco em um momento assim. Talvez você tenha tido vários, mas teve aquele instante em que sentiu que Jesus estava ali, olhando para você, perguntando o que você procurava. Com certeza, mudou a sua vida, mudou e muda a minha. É uma experiência que transforma tudo. André, ele não conseguiu guardar para si. Ele foi correndo contar ao irmão Simão. E veja o que aconteceu. Jesus olha para Simão e o chama de Pedro, a rocha. Um simples encontro, mas com a consequência eterna para todos nós. Nós devemos refletir sobre nosso papel como cristãos. Esse encontro deve ser constante, e não só para nós, mas para todos. João Batista nos ensina a apontar Jesus aos outros. Os discípulos mostram que seguir Jesus exige coragem para mudar a direção. E André nos inspira a anunciar o que encontramos. Mas será que nossa vida reflete alguém que encontrou o Cordeiro de Deus? Eu falo nossa vida fora da igreja. Ou estamos deixando a rotina, o cansaço e as inúmeras distrações meio que abafarem essa verdade? Eu quero que vocês saibam que Jesus continua perguntando: o que estás procurando? E talvez a sua resposta deve ser um movimento, mover-se e parar de buscar onde não encontraremos e voltar nossos olhos para Ele, o único que pode mudar nosso presente e nos dar um futuro pleno. Essa pergunta do Cordeiro de Deus não pode ficar sem resposta. É algo que deve nos incomodar, nos mover, nos tirar da inércia. Assim como João Batista apontou para o Cordeiro de Deus, somos chamados a ser sinal para os outros. Assim como André chamou Pedro, somos chamados a ser ponte para que outros também encontrem Jesus. Que bênção ouvir Jesus nos dizer: vinde ver, e permanecermos com Ele. Antes de finalizar, eu te refaço a pergunta: o que você está procurando? E quando você encontrar, terá coragem de permanecer, de se deixar moldar, de levar essa alegria para o mundo? Que o Espírito Santo sempre nos ajude a nos mover a esse encontro e que sejamos marcados pela presença de Cristo em nossas vidas e que nunca mais esqueçamos onde Ele mora. Paz e bem. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim. E ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais.